No livro do profeta Isaías, que foi parte do texto de inspiração desses dias, né? E é um grande privilégio, naturalmente, estar aqui e encerrar. E como eu vou encerrar, se eu falar alguma besteira, semana que vem o pastor Felipe conserta, né? Eu também não resisto a certos comentários, só discordar do irmão do testemunho, uma divergência teológica, porque a moça, né, a mulher mais bonita da Bíblia é a Janaína. Então, entenderam? Viu, amor? Te elogiei, então, já sabe, né? Eu chamo ela de gazela, ela não entende, cara. Aí fica, né, irmão? Aí não está na Bíblia lá, cantar, né, gazela, não elogio. As irmãs entendem gazela e elogio? Tá, deixa para lá isso, né? Não, enquanto de casais, eu usei esse texto lá. Você me chamou de gazela? Eu falei, minha filha, tá no texto, né? Tá bom. Isaías 8, todos acharam? Vamos ler do verso 1 em diante. O Senhor disse, pegue uma tabuleta grande e escreva nela de maneira inteligível, Maer Salal Hasbaz. Como testemunhas fidedignas, chamei o sacerdote Urias Zacarias, filho de Jeberequias. Então tive relações com a profetisa, ela ficou grávida e deu à luz um filho, e o Senhor me disse, ponha nele o nome de Maer Salal Hasbaz, porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Síria. O Senhor falou comigo de novo, dizendo, visto que esse povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e está se derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória. Essas águas encherão o leito dos rios e transbordarão todas as ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço. As suas asas estendidas cobrirão a largura de toda a sua terra, ó Emanuel. Fiquem furiosos, ó povos, e serão despedaçados. Deem ouvidos todos os países distantes. Preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Elaborem projetos, mas eles serão frustrados. Deem ordens, mas elas não serão cumpridas, porque Deus está conosco. Porque assim diz o Senhor, porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho desse povo. Ele disse, não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração, não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar. É Ele que devem temer, e é dele que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão enlaçados e presos. Guardem bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. E o verso 18. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Vamos ler todos juntos o verso 18? Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita em Sião. Vamos orar, irmãos? Pai Santo, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Nós chegamos nesse lugar debaixo de um propósito teu em primeiro lugar. Uma inspiração e uma direção do Senhor para nós, para a igreja e para as famílias que o Senhor tem edificado aqui nesse lugar. Então, ao longo dessas semanas, o Senhor tem certamente falado aos corações, tratado situações
e queremos crer que o Senhor há de continuar a cuidar das nossas casas, das nossas famílias, e diante, ó Deus, da exposição da Tua palavra, que eu creio ser inspiração, direção e alimento para nós. Que assim, mais uma vez, o Senhor acrescente algo aos nossos corações, falando às nossas mentes, fortificando, ó Deus, a nossa fé no Senhor. Então, ó Deus, me ajuda a transmitir esse recado e prepara o coração do teu povo para receber a tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus. Nós assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Vamos assentar por alguns instantes. Amém. Aqui, debaixo dessa direção, ao longo aí de 4 semanas, a igreja tem sido ministrada debaixo de um propósito que é falar de família. E, pela graça de Deus, temos tido algumas oportunidades na abolição também, diante de uma atividade, uma programação, nós falarmos de família. O que eu entendo ser sempre muito desafiador, sempre muito difícil, porque eu entendo que família é algo tremendamente importante para nós. O testemunho aqui do irmão, acho que consolida esse entendimento. Eu costumo também dizer que a gente se converte, e a gente precisa desse processo de aprendizado, porque o processo de conversão, enfim, cada um tem o seu momento ali, ir à frente, um apelo, enfim, não importa. Mas a verdade é que existem valores que continuamente precisam ser trabalhados em nós. As mudanças, elas precisam acontecer e com cada um de nós dentro de um processo muito particular. E quando falamos em família não é diferente. Nós trabalhamos com alguns cursos lá e a gente vinha no carro conversando, porque apresentamos princípios, trazemos ali lições, mas a verdade é que se o coração não estiver aberto para o Espírito Santo convencer, e mudar a forma de enxergar, a forma de ver, nada acontece. É isso, eu preciso de verdade passar por um novo aprendizado, também no que diz respeito à forma como eu vejo os princípios estruturais de uma família. Até porque a gente vem constantemente, e eu creio que não vai ser diferente, sendo atacado ou recebendo informações que buscam modelar ou remodelar a estrutura familiar da sociedade, e essas ofertas, elas não partem de uma boa fonte, elas não têm um princípio de Deus. Então, famílias modernas, relacionamentos abertos, o deixa disso, uma série de coisas que eu creio que os irmãos têm acompanhado, a gente vem aí acompanhando nos tops 10 aí das postagens, das mídias mais comuns, por exemplo, aí essa febre de bebê reborn, que eu particularmente entendo ser, desculpe o termo, uma grande bobagem, mas está aí, Eu não sei se tudo aquilo que é postado é verdade, e pessoas levando bonecos ao hospital, pessoas levando bonecos para consagração à igreja. Eu confesso, irmão, se acontecer na abolição, não vai dar muito certo, porque se me entregar um bebê boneco, eu preciso de graça para... não vou consagrar, e vou conversar seriamente com a mamãe dele, Mas o que é isso? É um retrato de uma sociedade que Romanos diz, que desce ladeira abaixo. A gente viu esses dias e eu fiquei bastante irritado também, porque impactou o trânsito da cidade no dia da libertação lá do Posé, sei lá o nome
daquele cidadão, e o outro perturbado andando em cima do ônibus, e uma multidão. Que sociedade torta, né? E não necessariamente pensando na perspectiva cristã, mas uma lógica social equilibrada, isso não é aceitável, né? Não é aceitável celebrar, né, um bandido ou alguém que tem princípios questionáveis. Então, isso é um retrato. Isso é um retrato. Quando a gente vem para esse texto, naturalmente, o pastor Felipe lá sinalizou e tal, e eu fui para o texto ler. Falei, bom, se eu entender um pouco aqui desse relato e desse versículo, o que estava acontecendo ali, qual o contexto aqui de Isaías. Nós sabemos que Isaías profetizou durante o período de pelo menos 4 reis, aqui, se eu não me engano, no contexto Acais. E esses reis da tribo do sul, Judá, nós sabemos que num dado momento da história, a nação Israel se dividiu, não é isso? Seguiu parte como Israel e outra chamada de Judá, e eles caminharam assim, e uma série de momentos de altos e baixos, talvez muitos de baixo, né? Os reis, né, o histórico dos reinados, então os profetas, eles são paralelos ao período monárquico, boa parte deles tem a ver com os reis, e entender isso nos ajuda, e Isaías não foi diferente. Você prestou atenção no texto, aqui há uma tensão, porque por causa das ameaças de algo que estava por vir, isso tinha já uma determinação do próprio Deus contra, né, Israel, mas entendendo ali naquele contexto, a nação Israel, representada por Efraim, buscando auxílio na Síria, uma pactuação política, econômica, militar, para resistir às ameaças e à possível invasão ou ataques da Assíria. E isso não soou bem, porque esse povo precisava continuar ou entender que alianças humanas e alianças políticas não protegem ninguém de nada, muito menos dos decretos de Deus. E por dureza do coração e por deixarem as coisas de Deus de lado, com o passar do tempo havia um decreto de Deus sobre eles, fazia parte desse desdobramento dos planos de Deus através do seu povo. Então eles seriam dominados pela Síria, Israel seria banido, né, como nação, como povo, mas eles buscam uma aliança. E Isaías é levantado para dizer para Judá, não façam isso, não considerem isso, não entendam que isso vai ser bom, porque não vai, porque eles estão permanentemente se colocando contra uma perspectiva de Deus. O versículo 18, que é o versículo tema, né, ou inspirador, ele é bastante interessante, porque esse capítulo em particular, ele dá algumas informações também sobre a família de Isaías. Interessante a gente até relembrar, né, a gente vai reler o texto. Aqui nós temos a informação lá nos primeiros versículos que Isaías teve uma esposa, né? Diz lá no versículo 3, então tive relações com a profetisa, e não quer dizer que ela profetizava uma possibilidade, ela é chamada de profetisa porque era esposa do profeta, é uma forma de lidar com ela, e fala que ele teria mais um filho. No capítulo anterior cita um outro filho de Isaías, então os textos falam de 2 filhos, Isaías teve 2 filhos, entendemos ser literal esta questão da estrutura familiar, com alguns entendimentos ou apontamentos interessantes que a gente vai comentar daqui a pouco, que tem a ver com, né, os nomes desses 2 filhos. Mas nós podemos perceber que Isaías está num contexto desafiador, diante de um povo oscilante, no que diz respeito aos princípios morais, éticos e da fé, onde havia uma
proposta a se filiarem ou aceitarem acordos, né, políticos com pagãos, com povos não tementes a Deus, como Síria, né? Então a gente encontra aqui, de verdade, o texto chamando a atenção para um desafio, um momento difícil, onde o profeta enfrenta isso, lida com isso, juntamente com a sua família. E aí ele cita isso aqui, e o verso 18 fala um pouco sobre isso. Eu quero desmembrar um pouco aí o verso 18, né? Entendo que há uma riqueza de detalhes aqui. O primeiro ponto é quando ele diz, eis-me aqui. Verso 18. Que não é a primeira vez que Isaías se coloca dessa forma, né? Então eu vejo aqui uma postura permanente. Isaías, junto com a sua casa, ou dentro de sua casa, ou inserido, né, numa condição real, porque às vezes a gente olha para a palavra e parece que são personagens abstratos, desconectados de um mundo real. Isaías tinha sua vida. O texto mostra que ele tinha uma família. E ele estava ali sendo usado como um alerta, boca de Deus, para uma nação que certamente trazia desconforto, porque não era uma voz amigável, não era um recado, vai dar tudo certo, não era um recado, olha, nós estamos, não, ele estava literalmente indo na contramão da sociedade da sua época, embora no meio de um povo de Deus. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é a sua postura permanente, disponível e firme. Eis-me aqui. As coisas não estão favoráveis, o nosso povo não está temendo a Deus, não está sendo fiel a Deus, não está confiando em Deus, nosso povo está se inclinando, Deus está alertando, então é sim um momento desafiador, mas eis-me aqui, eis-me aqui. Então, uma postura permanente, disponível e firme do profeta em meio às condições vulneráveis do povo. E eu entendo que a gente consegue começar a trazer isso de maneira prática para nós, porque os nossos dias, respeitando as variações contemporâneas, não são dias favoráveis para a fé, não são dias onde a sociedade bate palma para a fé cristã, e não são dias onde o dito povo de Deus está tão firme assim. Eu li algo interessante, não sei se o pastor Felipe leu sobre isso, acredito que sim, algo chamado pós-verdade. Né? Semana passada eu tive a oportunidade de levar a palavra na vigília dos adolescentes, o tema foi fake news, e a gente vai estudando, né? Então, pós-verdade é algo que coloca a sociedade, ou os entes que compõem, os indivíduos que compõem aquela sociedade, numa condição onde o senso crítico e a realidade ela é secundária, e o que traz a motivação, o que dita as regras é o coração e a emoção e as sensações do indivíduo. E quando a gente olha para o meio evangélico, lamentavelmente, boa parte dos pregadores de ponta, né, estão exatamente nessa linha, de falar o que o coração, o que a emoção quer. Isaías estava na contramão de tudo isso. Então, guarde isso, havia uma postura permanente, disponível e firme. Segundo ponto aqui do versículo, ele diz que ele está, eis-me aqui, ou seja, disponível, eu estou no mesmo lugar, eu estou diante de Deus, eu estou firmado em Deus, e como ele está ali, com os seus filhos, com os filhos que o Senhor me deu. Eu achei isso muito interessante, porque Isaías não estava sozinho.
E que bom por isso. Ele tinha uma casa crente, né? Ele não estava sozinho ali. Isaías era ele e os seus filhos. E aí eu penso numa unidade e harmonia familiar. O que entendo ser importante para lidar com os desafios das sociedades. De acordo com o tempo, e cada tempo e geração vai ter o seu desafio. Então ele não está sozinho, está ele e os seus filhos, porque ele diz: eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. A família de Isaías estava unida e firmada em Deus. E aí me fez lembrar da declaração de Josué. Porque no finalzinho da história, lá do livro de Josué, e alguns entendem esse versículo como uma promessa, e não é uma promessa quando Josué declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está vindo de um posicionamento dizendo: bom, quanto a vocês que oscilam, permaneçam fiéis diante de Deus, não balancem o coração. Bom, quanto a vocês, eu não sei se vão permanecer firmes, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma postura, não é promessa. E entender isso é importante. Entender ao contexto. Havia uma preocupação de Josué como um homem de Deus diante do seu posicionamento que liderou parte do processo da história, do desenvolvimento dos planos de Deus. Ele chega no final e ele olha para tudo: bom, eu fiz o que eu tinha que fazer, então daqui para frente sigam o seu rumo. Como vocês vão fazer isso, não sei, mas eu sei que, independente das circunstâncias, eu e a minha casa vamos permanecer. E a gente encontra Isaías, eu creio, de forma semelhante aqui, unido. Faz lembrar dessa postura. Uma outra coisa aqui nessa frase ainda: eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Ele não estava sozinho, mas ele também reconhecia que filhos são bênçãos de Deus. Então a gente encontra uma concordância, uma completude, a Bíblia se completa. Porque o Salmo 127 vai dizer que filhos são herança. E é bom encher a aljava, o lugar onde eu guardo as flechas, numa linguagem comum à época, onde o arqueiro usava essa ferramenta, esse instrumento, numa condição de defesa ali, diante de riscos, perigos, ou para caçar. Então era bom ter filhos. E aí o verso final desse salmo vai dizer que quanto mais desses filhos, melhor, porque quando eu estiver às portas com os adversários, eu terei melhor resultado. Você pode ler depois lá, Salmo 127, do versículo 3 ao 5. E ele está usando ali uma linguagem porque haviam questões jurídicas e debates e discussões nas portas de Jerusalém. E aí os filhos juntos ali, aquela unidade, e volta aqui a esse versículo, aquela condição. Então ele está entendendo que essa estrutura foi Deus quem deu para ele. Então ele diz: bom, eu estou aqui, eu não estou sozinho, eu estou com os meus filhos, e esses filhos foi o Senhor que me deu. Então ele entende que família é bênção. Ele entende que família é algo que provém do coração de Deus. Ele entende que a estrutura familiar equilibrada é necessária e proveitosa para a vida dele. Essa declaração mostra a importância da unidade familiar em um mundo ou em uma sociedade que caminha distante dos propósitos de Deus. Ainda aqui, na continuidade, bom, eis-me aqui, eu não estou sozinho, eu estou com os meus filhos, eu tenho uma estrutura familiar, e filhos esses que o Senhor me deu, e essa estrutura familiar é um projeto, é um propósito de Deus. E ele continua dizendo, como esses filhos, essa estrutura, essa condição, como sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. Por quê, pastor?
O nome dos filhos do profeta apontam para promessas de Deus. Nós aprendemos que, em muitos momentos, pensando nesses profetas, nesse período, né, da história bíblica, por vezes a vida pessoal do profeta era o modelo, era a mensagem de Deus. Nós encontramos isso em diversos profetas. E aqui não foi diferente, porque as coisas acontecem, a estrutura familiar de Isaías foi surgindo e Deus direcionando os nomes dos seus filhos. Um deles, nós encontramos no capítulo anterior, você não precisa ir lá, diz, o nome do primeiro filho é Sear-Jazub. O que isso significa? Qual era o nome? Nós sabemos que os nomes na sociedade hebraica antiga, judaica, apontavam a mudança do nome, Abrão para Abraão, Jacó, Israel, né, Jacó ali, essas coisas tinham um significado que revelavam uma ação de Deus. Não eram aleatórios. E aqui muito claramente o texto diz, né, Deus mandando, a gente voltar no versículo 3, lá do capítulo 8, ponha nele o nome. Aí é o segundo filho. Deus dizendo, ponha este nome. E ele coloca isso dentro de um texto profético direcionado para uma nação, que precisava entender, precisava despertar. Então o nome do primeiro filho significa um remanescente voltará, ou um remanescente retornará. Hoje, olhando para a Bíblia como um todo, a gente entende isso com clareza. Nós sabemos que a tribo do norte seria extinta pela ação assíria. Anos à frente, Judá seria feita cativa, anulada, subjugada pela Babilônia, mas havia uma promessa de Deus com a permanência da dinastia davídica, de qual viria o Messias, e lá na frente, chegando em Cristo e apresentando plenamente o plano da salvação. Então, esses nomes não foram aleatórios, havia todo um processo, um princípio de Deus aqui. Apontado, bom, eu não estou sozinho, esses filhos foi Deus que me deu, e eles querem dizer alguma coisa. Quer dizer que um remanescente vai permanecer. Isso quer dizer que Deus é fiel nas suas promessas. E aquilo que Deus começa, Ele termina. E aquilo que Deus fala acontece, porque Ele não é homem para mentir, Ele não volta atrás, Ele não conta histórias fictícias, Deus fala e cumpre. Porque há um processo de Deus, Deus é fiel em todas as coisas. O nome do primeiro filho era um sinal de esperança, mas também de julgamento. Porque aquele povo passaria por isso. Embora o povo fosse levado ao exílio, e eles não tinham esse entendimento, até então. Lá na frente, Deus restauraria esse povo pela sua fidelidade à sua palavra e à sua promessa. Quando diz que não faltaria descendência ao reinado de Davi. Então, o nome aponta, o recado é dado. O segundo nome do segundo filho, nós lemos ali, então, no verso 3, Maer Salal Hasbaz. Eu não sei se é exatamente assim que fala esse negócio, mas o pastor Felipe, que é mais estudioso, pode responder para vocês depois. Então, durante a semana, pastor, como é que aquele nome lá, que aquele outro pastor falou, pastor Felipe vai ajudar você nessa fonética. O que isso significa, pastor? Bom, diz que é um rápido ao despojo, veloz à presa. Porque lá, voltando ao verso 3, verso 4, vai dizer, porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Síria. Ou seja, antes deles crescerem, antes deles conseguirem pronunciar palavras, numa questão literal, crianças levam pouco tempo ali, ou um ano talvez, varia um pouco. Antes deles conseguirem fazer isso, a Síria vai estar dominando Israel. E ao olhar para a cronologia bíblica,
Foi assim que aconteceu. Então nós encontramos um recado, um alerta, né? O nome do segundo filho anunciava a iminente e rápida destruição de Síria e Israel pelas mãos da Síria, mas também servia como um aviso a Judá para não confiar em alianças humanas. Esse era o recado. Esse era o recado. Não confiar em alianças humanas. Israel, irmãos, estava em crise e se inclinando a confiar em alianças humanas. E a gente começa então, naturalmente, a trazer princípios para as nossas vidas. Isaías estava ali, ele e a sua casa, diante de uma pressão, e ele precisava profetizar e crer, que ele não podia confiar em alianças humanas. Eu não posso confiar em princípios humanos. Então essas palavras de Isaías, dentro de um contexto, fazem parte de um alerta de Deus. As alianças humanas são falhas, e eu preciso crer nisso. E eu também preciso crer que Deus é a garantia das nações, Deus é a garantia dos homens, Deus é a garantia das nossas famílias. Não há outro caminho. Interessante, eu não preciso ir lá, o autor aos Hebreus, ele cita esse versículo, entre outros, em Hebreus 2, versículo 8 ao 12, mais especificamente no 12, onde ele atribui essa parte desse verso à obra redentora de Jesus, mostrando que a obra redentora do Pai, através do Filho, é a garantia. Quem tem o Pai, tem o Filho. E eu acho interessante porque a estrutura familiar, irmãos, ela faz parte de inúmeros textos bíblicos. A própria Trindade, Deus Pai e Deus Filho. Deus se revela usando uma linguagem tão comum, porque as estruturas familiares sempre foram relevantes para a sociedade humana desde os primórdios. E sempre foi desafiador. O primeiro homicídio acontece no ambiente familiar. O pecado da desobediência original, ele acontece num contexto familiar, entre um casal. Então a gente, ao voltar, e uma jovem lá, pastor, por que você sempre volta em Gênesis? Porque existe um princípio. Né? Porque eu tenho que entender, eu preciso buscar nas Escrituras, porque há um ponto de partida, há uma razão, há uma... Né, Deus permite a gente entender as coisas. Então, quando a gente fala de família, dentro da revelação bíblica, é algo plenamente constante ali. E constantemente desafiador. Né, a gente encontra José sendo vendido pelos seus irmãos, a gente encontra uma série de condições que têm diretamente uma relação de estrutura familiar. Então, a estrutura familiar, irmãos, pela revelação das Escrituras, vai além de uma condição social. Vai além disso. Eu entendo que Deus se manifesta e se revela aos homens também através dos relacionamentos e estruturas familiares. Também. Isso é importante para nós. Como eu disse, família é um assunto desafiador. Sempre foi e sempre será. Quando a gente pensa em casamentos, a gente pensa em dois pecadores juntos, que de alguma forma se tornam uma só carne e precisam caminhar, né, em comunhão, buscar compreensão, e certamente isso é um grande desafio. E é só a graça. É só pela graça. Filhos são herança, mas caramba, eles dão tanto trabalho. Que herança trabalhosa, porque a nossa ideia de herança é não fazer nada e receber algo que alguém deixou para nós, né? Mas não é esse o princípio também de herança bíblico. Você vê que a herança requer ali um pacto, uma aliança, uma cumplicidade, uma permanência.
Então a família traz tudo isso para nós. Eu entendendo isso, eu quero que tenhamos o entendimento de que nós não podemos desistir da nossa casa. Nossos parentes, entes queridos. E aí, naturalmente, cada um aqui tem a sua realidade. Porque Isaías estava ali diante de algo muito desafiador. Ele e a sua casa. Assim como muitas vezes nós estamos. Porque os nossos problemas pessoais, as circunstâncias, elas não afetam só a mim, elas afetam a mim e a minha casa. E eu preciso dessa unidade, eu preciso dessa compreensão, eu preciso dessa clareza de que a minha casa, que a estrutura familiar é um projeto de Deus. Não é uma boa ideia de algum filósofo, de algum pensador. Interessante, quando a gente fala de casar, a gente sempre dá alguns exemplos, né? Chico Anísio escreveu livros sobre casamento. Casou quantas vezes, irmãos? Casou e separou dezenas de vezes. Ele não é uma referência. Ele não é uma referência. Sabe? Para uma sociedade cega, pode até ser. Para nós, não. Para nós, não. A nossa referência é a palavra, são os modelos da palavra. E ao pensar nessas coisas, a gente vai viajando, né, nos princípios, nas histórias, na palavra. Eu lembrei de Davi. Tempo atrás eu ministrei sobre família também lá. Nós temos mês sim, mês não. Numa das quintas, culto da família, e no outro mês, jejum da família. A gente faz isso regularmente, a gente alterna. Né? E eu lembrei de Davi, irmãos, porque eu acho Davi muito interessante. Davi foi um homem tremendamente bem-sucedido e competente militarmente falando. Deus deu essa condição para ele, né? Homem bom, de guerra, estratégico, resiliente, vigoroso. Mas a história pessoal de Davi é caótica, né? Ele não teve uma boa estrutura familiar. Ele comete um adultério grave, nós conhecemos essa parte da história. Ele descumpre princípios já estabelecidos, que era porque ele teve várias mulheres e um filho com cada uma. Se ele tivesse que pagar a pensão alimentícia, bem que ele era rei, né? Acho que dava para... E a gente encontra Davi, na história de Davi, muito sofrimento no que diz respeito à sua condição familiar. Nós fomos lá em 2 Samuel, capítulo 13, é um texto muito pesado, é um texto triste, porque o texto cita o relato onde um dos filhos de Davi, Amnon, ele tem uma paixão cega e exacerbada pela sua meia-irmã Tamar. Ele tem uma afeição, um ímpeto físico por ela, um desejo grande por ela. O texto diz que ela era uma bela, jovem, virgem, pronta para casar, dentro dos princípios da palavra, falando da família de Davi, né? Então, ele sofre com isso, algo que o consumia, coisa doentia, né? E aí ele encontra um primo, de algum grau lá, chamado Jonadab, e eu lembro de um livro que eu preguei há muito tempo atrás, chamado O Mau Conselho de Jonadab. E aí diz, bom, por que você está assim? Vamos resolver. Estou encurtando lá o texto, né? Vamos armar um negócio aqui. Você finge que está doente, fala com teu pai, e aí Tamar vem aqui, e é isso que ele faz. Ele arma, né, essa situação, e ele vai, num dado momento, Tamar vai lá, prepara a comida para ele diz que só consegue comer das mãos dela, e aí, assim acontece, ele pede para todos saírem da casa, e ele violenta sexualmente a sua meia-irmã Tamar. Coisa difícil, né? A Bíblia não esconde a natureza ruim do homem, irmãos. A Bíblia não esconde o erro dos heróis da fé.
A Bíblia não esconde a dificuldade do ser humano. Isso acontece numa estrutura familiar de um rei. E como eu disse, a estrutura familiar de Davi foi muito complicada. E aí, não satisfeito com esta parte dessa ação, que já foi tão agressiva, tão violenta, um estupro, um crime, né? E aí ele manda ela embora. E ela diz, não faça isso, é loucura. Agora que teve o ato sexual, agora então me pede em casamento, ameniza. E aí o texto diz que ele manda ela embora e tem uma repulsa por ela. E ela é envergonhada, e ela sai dali com pano de saco, a roupa rasgada, demonstrando a sua vergonha. A história não para por aí. Aí o seu outro irmão, chamado Absalão, toma conhecimento disso. E o texto diz que ele alimenta por 2 anos um sentimento de vingança, de ira e de aversão a Amnon, esse seu outro meio-irmão. E aí ele planeja ao longo desse tempo, também com o auxílio de Jonadab, gente boa, Jonadab, né? Isso é uma outra mensagem, cuidado com os Jonadabes da vida. E aí ele prepara então um banquete, um jantar, uma refeição. Davi diz, não, eu não vou. Então manda Amnon. E coisa estranha, Davi não quis ir. Ele toma conhecimento do que Amnon fez, ele se ira, mas ele não trata. E aí ele sabe que Absalão fica indignado. Ele sabia que não estava bem ali, mas ele não se envolve. O resultado é que Absalão arma e agora morre Amnon. E Davi chora bastante, mais uma vez. Davi chorou e lamentou a perda do filho com Betseba, fruto de um adultério, fruto de um homicídio. Difícil isso, né? Agora ele chora com pesar a violação da sua filha. Ele chora amargamente a perda de seu filho. Ele não tem mais uma boa relação com Absalão, porque Absalão fica indignado porque seu pai não faz nada, e eles não se alinham mais, a ponto de Absalão lá na frente envergonhar Davi, querer tomar o reino de Davi, assim como o seu outro filho Adonias, e uma série de questões. Então Davi sofre muito com a sua história familiar. Mas apesar disso, irmãos, eu achei isso muito interessante. Abra no Salmo 144. E por isso que eu disse que você não pode abrir mão da sua casa. Davi, irmãos, apesar de toda uma história lamentável, familiar, ao ler essas linhas, ao ler o versículo 12, eu vejo que apesar de tudo isso, a gente entende porque Davi era um homem segundo o coração de Deus também. Ele não deixa de desejar o bem para os seus filhos, ele não deixa de querer, apesar das suas incapacidades. Ele foi, desculpa o termo, incompetente como pai. E certamente isso lhe trouxe pesares. E ele vem nesse salmo, diz aí o título da sociedade bíblica, gratidão pela proteção de Deus. Ele reconhece, no verso 1, bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha. Ele sabe que a sua destreza, a sua condição era a graça de Deus. Ele vai dizendo ali no verso 4, o ser humano é como um sopro. Ele sabia que ele era passageiro. Verso 9 vai dizer, a ti entoarei, ó Deus, um cântico novo. Ele era músico, lira de 10 cordas, nós sabemos disso. Diz o verso 10, é ele quem dá aos reis a vitória, quem livra seu servo Davi da espada maligna. Davi sabia que os livramentos, de verdade a sua proteção, não era o seu escudo literal, eram os favores de Deus. E aí ele vai discorrendo isso, e me chamou a atenção quando eu chego no verso 12. Porque esse Davi, que viu todos esses problemas sérios na sua vida pessoal e familiar, ele profere esta oração neste salmo, verso 12. E ele diz que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas,
e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. O que isso nos mostra, irmãos? O que são plantas viçosas? São plantas cheias de vida, saúde, fortes. E aí eu fiquei pensando, será que ele lembrou de Absalão? E disse, poxa, que nossos filhos não sejam assim, que o Senhor me dê graça para que eles sejam viçosos. Será que ele lembrou de Tamar? Que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Uma coluna trabalhada à mão, era uma peça de relevância, de atenção de um palácio, era uma joia, era algo que chamava atenção pela sua beleza. E aí o texto diz que Tamar era bonita, que ela estava ali pronta, e Davi, poxa, aqui as nossas filhas sejam como colunas esculpidas. Então a gente faz um paralelo para mostrar que, apesar das dificuldades que Davi enfrentou na sua vida familiar, ele não deixou de desejar o bem e de valorizar a família. E ele demonstra, eu acho interessante os salmos, que os salmos demonstram o mais íntimo do coração desses homens. Eles choram, eles mostram indignação, mostram revolta, mostram frustração, mas mostram devoção sincera. A gente conta pessoas que fazem orações para mostrar uma santidade, uma espiritualidade, e de verdade a espiritualidade bíblica, ela mostra que o homem se rasga na presença de Deus, mostra as suas necessidades, deficiências e reconhece o favor de Deus. E Davi faz isso mais uma vez. Em tudo isso ele reconhece que Deus cuidou dele, Deus o capacitou, Deus o livrou nas suas vitórias, nas suas batalhas. E ele diz, poxa, que os nossos filhos, como eu estivesse dizendo, apesar de todas as frustrações que eu tive, que o Senhor seja misericordioso e que nossos filhos na sua mocidade sejam cheios de vida e saúde, plantas viçosas. Sejam belos e resistentes e fortes como colunas esculpidas, nossas filhas. Que eles sejam abençoados. Então, apesar das dificuldades, ele não deixou de valorizar e demonstrar isso nessa oração. Então, isso quer dizer para nós, precisamos crer que, independente de qualquer situação em nossas famílias, Deus pode abençoar. Independente de qualquer desafeto, infortúnio, dificuldades, frustrações, Deus pode abençoar, como o irmão disse aqui. Deus pode mudar a sorte, Deus pode transformar, Deus pode fazer o que quiser, porque para Ele não há nada demasiadamente difícil. Isso também tem a ver com as nossas famílias. Não podemos deixar que as nossas experiências atrapalhem a nossa visão de família. Mas a minha família, meus tios, meus irmãos, meus pais, todos vieram de problemas, de divórcios e de problemas e coisas difíceis. As minhas experiências pessoais não podem ofuscar a visão de família que Deus tem. E eu vejo isso em Davi. Que Davi teve, como já foi dito aqui, inúmeros problemas. Davi não tinha por que encontrar motivação para falar de família. Que para ele foi um caos. E creio que talvez, por mais problemas que tenhamos, nenhum de nós viveu todos esses problemas, essas situações dramáticas debaixo dos nossos tetos. Vivemos muitas situações difíceis em nossos relacionamentos familiares, é verdade. Mas eu não posso perder a visão de que Deus quer reestruturar, edificar, fortalecer e abençoar famílias. Quando eu olho para a minha vida pessoal, irmãos, e eu pensei nisso há alguns dias também, eu fui criado numa condição, estruturalmente falando, de família totalmente desestruturada, desorganizada.
Eu olho para duas áreas na minha vida que não tem explicação que não seja o favor de Deus e a plena misericórdia de Deus. Minha vida pessoal, profissional, porque eu sei que eu não tinha norte nenhum, eu não tinha perspectivas, eu me converti com 21 anos, eu não tinha perspectiva profissional nenhuma, e coisas interessantes porque confirmam, né, e minha esposa acompanhou, nós estamos juntos quase 30 anos, 20 de casado, né, e eu por uma inspiração pesquei ela para a igreja, né, que ela era uma perdida, uma perdida que mal saía da vila, né, não podia atravessar ali a vila que ela morava, mas a gente foi lá e Deus vai dando assim, e ela acompanhou tudo isso. A gente olha nela e fala, caramba, você imaginou? Porque para mim, a minha vida profissional é um milagre. Estar aonde eu estou, né, no status que eu tenho, nas condições que eu tenho, eu não me preparei para isso, eu não deslumbrei isso. Da mesma forma, a minha vida familiar. Por quê? Porque eu não tenho memória de família estruturada. Eu não vim de uma família, papai, mamãe, não vim, eu não tenho memória. Meus pais, minha mãe engravidou e eu, sei lá, né, meu pai nunca morou junto e teve várias mulheres e eu acompanhei tudo isso, e uma série de coisas que nem convém, né, contar aqui. Então não tinha por que dar certo. Eu tinha um gosto musical muito apurado, né, no meio da geração ação virava brincadeira, né? Então, eu gostava de funk. Eu ainda gosto. Né? Bons funks, né? Estou brincando. Falar nisso, ontem teve baile das antigas lá na rua. Eu fui levar a cachorra na rua. Falei, rapaz, eu conheço isso aí. Né? Dá uma balançada, né? Mas eu vim de lá e eu falei assim, não, eu vou casar no CCIP de Pilares com a Furacão 2000 lá atrás, né? Com a bermuda da Ciclone de veludo. Alguém dessa época aqui? Oh, qual a diferença? Pô, e eu não podia, eu nunca tinha bermuda da Ciclone, era muito caro, irmãos. Eu comprava falsificado e eu colava a etiqueta, né? Mas eu vim disso, então não tinha perspectiva. Casamento, família, vamos morar junto, pô, né? E aí Deus restaura, né, todas essas coisas, traz um novo entendimento e concede uma família estruturada e abençoada. Eu tenho uma filha, né, de um namoro, hoje com 30 anos, o pastor Felipe conhece, 30 anos. O tempo passou, a sua barba está branca. Não dá mais para correr para um lado, para a direita e para a esquerda, como a gente fazia naquele louvor, né? Não dá mais, a gente não tem o mesmo pique, né? Você vê que eu fiquei na vigília até as 5 da manhã, na última lá. E eu vou até vir treinar, porque eu faço jiu-jitsu, eu vi que aqui é Gracie Barra, já senti que eu estou num ambiente acolhedor. Sabe? Mas é isso, a gente... Olha, assim, caramba, Deus foi muito bom. E Deus é bom em todo o tempo de verdade, né? E Deus transforma, Deus restaura, Deus traz novas oportunidades, Deus trabalha de verdade, irmãos. Então eu não tenho dúvidas que Deus quer o melhor para as nossas casas, para as nossas famílias, sabe? Nós tomamos conhecimento de muitas histórias complicadas que a gente acompanha, né? E esse caramba, e agora? A gente que acompanha casais e uma série de situações lá, que a gente vai para casa e eu não tenho a resposta. Só o Senhor. A gente ora, a gente sente o pesar, porque a gente chora com os que choram, faz parte da igreja, né? Então trabalhar com família é um peso, ver filhos, ver pais chorando por seus filhos, e a gente fica com o coração pequenininho, né? E precisa dizer para ele, confia que Deus vai fazer a obra. E essas coisas, irmãos, precisam encher os nossos corações. Porque ao mesmo tempo que a gente encontra situações complicadas, nós também encontramos o agir de Deus.
mais uma vez como o testemunho aqui do nosso irmão e tantos outros que a gente também olha assim, caramba, Deus está abençoando ali. Tiveram um casal que teve aquele período difícil, separação e tal, mas caramba, eles estão caminhando. Diz, pô, Deus é bom, vale a pena a gente orar, vale a pena a gente confiar, sabe? E a gente tem essas oportunidades. Então, irmãos, eu quero terminar aqui com esse entendimento, que Deus é fiel, viu, irmãos? E aí, usando os textos que lemos, que a nossa oração seja que o Senhor nos dê uma casa como a de Isaías, unida, crente, fiel a Deus, para permanecer inabalável diante dos desafios que a sociedade e a vida vão trazer. Mas que Deus também nos dê um coração, né, semelhante à oração de Davi, que não deixou, apesar das circunstâncias, de dizer, Senhor, cuida dos meus. De Senhor, nos dê filhos abençoados. Dizer, Senhor, abençoa as nossas famílias. Que assim seja, irmãos. Viu como nós lemos aqui? Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio, que os nossos celeiros transbordem, e provisão é importante para uma casa também, cheia de todo tipo de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. E ele termina esse salmo dizendo, bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Deus possa falar ao seu coração. E que Ele te dê visão de família, que Ele te dê esperança, que Ele te dê confiança, e que você e eu, né, que nós possamos provar dos favores de Deus também no que diz respeito à condução das nossas casas. Amém? Vamos orar. Convido você a fechar os seus olhos. Estamos na iminência de participar da ceia, debaixo de um propósito de 4 semanas, para buscar os favores de Deus. Eu creio que Deus trabalha no oculto dos nossos olhos, e que enquanto nós estamos aqui, irmãos, nos alimentando, nos colocando disponíveis para o mover de Deus, do Espírito no nosso coração, simultaneamente o Espírito de Deus está trabalhando no oculto dos nossos olhos. Aonde tem planos e projetos de Deus, não tem frustração. Aonde tem, sabe, a mão de Deus, ali tem graça, ali tem misericórdia, ali tem bondade. Ó Senhor, amado Deus e Pai, eu creio que o Senhor sonda, aleluia, as nossas mentes, os nossos corações, e como eu disse aqui, é tão difícil falar de família, porque nem sempre o que é a nossa realidade momentânea é tão favorável para nós. E é diante das adversidades, é diante das não conformidades, que nós precisamos exercer a nossa fé. É diante da contrariedade dos meus olhos, eu preciso continuar a fitar o meu norte no autor
e consumador da minha fé. Meu Deus, renova a esperança nesse lugar. Eu não conheço as famílias, eu não conheço os problemas, eu não conheço as situações, mas eu não preciso conhecer, porque eu não mudo nada, pastor Felipe. Nós somos apenas um instrumento, como foi Isaías, para trazer o povo à centralidade da confiança no Deus soberano, Criador de todas as coisas, e em seu Filho, Jesus, nosso Salvador. Então, ó Deus, se circunstâncias têm pesado, entristecido, que o Senhor fale ao coração, aquieta, renova a expectativa em Deus, no Senhor. Que aquele que está distante volte para o aprisco. Que aquele relacionamento desestabilizado seja equilibrado pelo agir do Espírito Santo. A mágoa, o rancor, que o Senhor jogue por terra. Restauração, reconciliação, edificação. Oh Jesus, cuida das nossas casas. Faz o que nós não podemos fazer, mas também nos ajuda naquilo que nós devemos fazer. Nos dá compreensão, nos dá amor, nos ajuda a praticar perdão. Coisas tão difíceis para nós, mas por causa da cruz, nós podemos considerar viver. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, que a boa mão do Senhor esteja sobre as nossas casas, e que pela fé possamos provar de todo o bem que pode prover de Deus para nós e para as nossas casas, e oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado, pastor Felipe.